Estamos recebendo o governador do estado, Flávio Dino, que está esclarecendo à população as medidas de combate à insegurança que estamos vivendo nos últimos dias. O Major Janilson Lindoso, preso em Imperatriz, foi transferido de helicóptero para São Luís, onde permanece detido. Ele se entregou no 13º BPM na noite de terça-feira. Vamos ver. O comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar se pronunciou ontem sobre o caso que envolve o Major Janilson, preso por insubordinação. Ele desmentiu uma afirmação da esposa do Major, feita em um programa eleitoral de um candidato a prefeito de Imperatriz. A declaração do comandante Ilmar Lima foi uma resposta ao drama que a esposa do Major Janilson tentou transmitir em um programa eleitoral, onde pediu votos para o candidato dela, enquanto fazia críticas à polícia militar. Policiais foram na minha casa, subiram no muro da minha casa, atrás dele. Estava sendo caçado como se ele fosse um bandido, humilhado, algemado. Tinha uns 8 policiais lá dentro. Ele algemado, ele queria me abraçar, sair arrastando ele, jogaram dentro de uma viatura como se fosse um bandido, trataram ele como um bandido. O comandante do 3º Batalhão explicou o que já havia sido dito à imprensa pelo comandante de policiamento do interior, Marcos Lima, que o Major Janilson cometeu um ato de insubordinação, algo grave nas regras da corporação. O Major Janilson ele se subordinou com o comandante da nossa tropa, né? Nos foi determinado que montasse algumas equipes e fosse atrás do Major Janilson. Ele entrou em contato conosco e nós demos um ultimato ao Major Janilson se apresentar ao quartel do 3º Batalhão. Ele vindo ao quartel do 3º Batalhão, demos a voz de prisão a ele, fizemos o procedimento adequado nesses casos, que é a autuação em prisão em flagrante, e remetemos essa autuação em prisão em flagrante para São Luís. Ilmar Lima também desmentiu a esposa de Janilson. Ela disse que policiais invadiram a residência do casal. Aqui vale salientar que não houve nenhum tipo de invasão a domicílio à residência do Major. Apenas algumas equipes esteve à casa dele, à porta de sua residência, tocou a campainha. Como não foi respondido, a equipe saiu na rua em prováveis locais que ele poderia se encontrar. Foi o momento que ele entrou em contato conosco e nós determinamos que eles viessem à nossa presença. Ele se apresentou cumprindo o que havia prometido um dia antes, em um áudio divulgado nas redes sociais. Atenção, povo de Imperatriz. Eu, Major Janilson, tomei conhecimento, agora há pouco, por telefone, do comandante do 3º Batalhão, Coronel Ilmar, que tem um mandado de prisão para minha pessoa. Eu não sei o motivo, o teor, mas eu vou agora me apresentar no quartel do 3º Batalhão. Toda a polêmica em torno do Major Janilson começou, segundo o Comando de Policiamento do Interior, quando ele teria se recusado a integrar a tropa que vai ajudar na segurança das eleições em São Luís. Janilson usou palavras de baixo calão contra adversários do candidato que ele apoia e contra o próprio governador Flávio Dino. Estou sofrendo com esse governo pilantra. O governo pilantra do 12 é pilantra, o governador é pilantra, vagabundo. Quem está falando é o Major Janilson. Vão tudo tomar no 12, vão tudo tomar no Para analistas políticos, um ato sério e corriqueiro dentro da polícia militar foi transformado em politicagem. E é claro que ninguém reage bem sendo chamado de pilantra e vagabundo, né? Governador, tomou muita repercussão esse caso nos últimos dias, como se tivesse sido o major preso por uma perseguição política. O que você deve dizer com relação a isso? Bom, essa é mais uma prova que, infelizmente, há um envolvimento de práticas ilegais nas eleições. Esse caso de Imperatriz é bem revelador, porque é um absurdo jamais visto na polícia do Maranhão. Porque, primeiro, rodízio entre equipes é absolutamente normal. Isso sempre aconteceu no Maranhão, não é no nosso governo. Acontece nas Forças Armadas. Agora mesmo estão vindo soldados de outras regiões. Como acontece nas empresas privadas. Imagine vocês que estão aqui, ou um repórter qualquer, é destacado pela sua emissora para fazer uma matéria... Imperatriz, por exemplo. Imperatriz, por exemplo. O repórter de Imperatriz é destacado para fazer uma matéria em Estreito. Além de dizer que ele não vai, ele ainda tenta agredir o dono da emissora e xinga o dono da emissora. O que vai acontecer com esse repórter no dia seguinte? Obviamente, na hierarquia militar é mais grave ainda, porque é importante lembrar que se trata de um oficial superior que está com uma arma na cintura, que é colocada
pelo povo nas mãos dele para cumprir ordens e cumprir a lei, e ele tem homens sob comando dele, então ele tem responsabilidades. O que aconteceu nesse episódio é que ele recebeu uma determinação e disse que não ia cumprir. Quem determinou as medidas de sanção contra ele, previstas em lei, não fui eu. Aliás, eu estou pouco preocupado em quem vai votar em A, B ou C. Não é meu papel, eu sequer conheço esse senhor. Aliás, basta fazer a seguinte pergunta: existe um segundo policial que foi intimidado, um terceiro, um quarto? Apenas ele? Por que apenas ele teria sido intimidado? Se tem 10 mil homens na polícia do Maranhão, apontem o segundo, o terceiro, o quarto. Não existe. Lamentavelmente, esse senhor, desonrando a farda da polícia, resolveu primeiro participar diretamente de campanha eleitoral, que é proibido, a Constituição proíbe. Depois ele se insurgiu contra o comando dele, e é claro que o comando dele, da cidade de Imperatriz, e o comando geral da Polícia Militar tomou as medidas previstas em lei. Porque imaginem os cidadãos e cidadãs que nos assistem agora. Imaginemos 10 mil homens armados, cada um com pistola, com fuzil, e cada um fazendo o que quer, o dia que quer e a hora que quer. Imagine o risco que isso significaria para a sociedade. Imagine um comandante chegando para esse senhor, ou para qualquer outro policial, dizendo: olha, está tendo um assalto ali na esquina, vá lá. E ele diga: não vou porque eu não quero ir. Obviamente isso seria a negação da existência da polícia. Ele se envolveu naturalmente nesses atos e está recebendo o tratamento que a lei determina. E não sou eu que determino, é a lei e o comando. E no meu governo vai ser assim, com ele e com qualquer outro. Nós, como disse há pouco, ninguém chantageia o governo. Ele pode usar farda, pode usar uniforme de presidiário, pode usar paletó e gravata. Pouco importa. A lei tem que ser cumprida. E é exatamente assim que nós agimos em Imperatriz. Por que aconteceu isso? Lamentavelmente, um factóide, uma farsa eleitoral. E eu, como cidadão maranhense, como governador do estado e comandante da polícia eleito pela população, lamento muito, lamento profundamente, que eu trato a polícia do Maranhão com muita dignidade, com muito respeito. Eles nunca tiveram tantas promoções como tiveram na vida, agora no meu governo. Nós compramos fuzis, compramos viaturas, foram 345 só esse ano, respeitamos os critérios internos da polícia, acabamos com a politicagem, critérios técnicos são respeitados, ninguém mais é preterido politicamente em promoções, e vem exatamente um policial que deveria cumprir a lei, dar esse mau exemplo para a população, com o óbvio propósito de angariar votos para um determinado candidato. Seja para qual candidato for, pode ser o candidato A, B ou C, candidato do lado do governo, contra o governo ou independente do governo. Nós não podemos permitir isto. Porque a polícia não pode ser arma numa campanha eleitoral. Exatamente isso que nós estamos acabando. Porque, repito, eles são pessoas que usam arma na cintura. E por isso mesmo há regras que têm que ser cumpridas e vão ser cumpridas, estão sendo cumpridas e vão continuar a ser cumpridas. Porque nós temos um compromisso indeclinável com a manutenção da legalidade. Nesse caso, realmente, eu lamento muito, porque é uma conduta que envergonha, não a mim, que envergonha a esse senhor e envergonha a polícia do Maranhão. E é por isso que a polícia do Maranhão, sabendo disso, basta ouvir a palavra dos comandantes, que eu ouvi agora pela primeira vez. Basta ouvir a palavra dos comandantes, que são policiais experientes e sabem exatamente que isso não pode ocorrer e isso não vai ocorrer. Governador, com relação à Imperatriz, houve também um ataque lá no ônibus da linha Coroadinho-Bom Jesus. Tem relação aqui com os ataques de São Luís? As organizações estão agora estaduais? Bom, nós tivemos um episódio em Imperatriz, não identificamos nenhuma ligação entre o ataque daqui e o ataque de lá, a não ser por uma espécie de efeito de imitação. Na verdade, isso já vem ocorrendo em termos nacionais. Vamos lembrar que essa tecnologia do PCC começou no estado de São Paulo, há uns 8 anos atrás, e foi exportada para vários estados. No Rio de Janeiro isso acontece, infelizmente, quase que rotineiramente. O estado de Santa Catarina viveu isso, o estado do Rio Grande do Norte, já neste ano, o estado do Ceará, já neste ano, o estado de Pernambuco também nesse ano. É uma espécie de tecnologia do mundo do crime que acaba gerando uma espécie de efeito dominó, em que um vai imitando o outro. Talvez tenha ligação também, sim, aí sim, com essa ambiência eleitoral do Vale Tudo,
que foi implantado em algumas cidades do Maranhão e tentou se implantar também na cidade de Imperatriz, mas não tem conexão direta com a penitenciária de Pedrinhas. Governador, assim, percebe-se nesse caso de Imperatriz, esses eventos que ocorrem no Maranhão, isso não é disputa de projeto eleitoral, projeto político, né? Isso não está digamos, no espaço democrático, no espaço de vivência política que a gente espera que o Estado, né, tenha. Você tem inteira razão, Intervaldo, e eu acho que esse é o aspecto mais grave disso tudo, porque uma coisa é a disputa dura e firme de projetos políticos, que é o que eu faço. Faço em todas as eleições e faço com muita clareza. Outra coisa é você ultrapassar as fronteiras da lei. Isso que nós temos que alertar. Candidatos que ultrapassam a fronteira da legalidade estão naturalmente se colocando fora da política. Porque na medida em que, por exemplo, o candidato recorre à ligação com o crime organizado, a pistolagem, a farsas eleitoreiras, a compra de votos, isso não é disputa de projetos. Isso, na verdade, é a desmoralização e a negação da política. E nós estamos assistindo isso no país, num certo sentido até no mundo. Vamos lembrar que o Donald Trump disputa a eleição dos Estados Unidos e é também uma pessoa que prega o extermínio, o genocídio, prega o preconceito. Então essa é uma reflexão muito aguda sobre a política. No caso do Maranhão, a nossa atitude é apenas uma. A nossa atitude é: o governo participa de eleições? Não participa de eleições. O governo diretamente não participa. E eu tenho adotado essa postura. Agora eu, Flávio Dino, individualmente, e qualquer secretário meu, assim como qualquer servidor público. Eu lá sei em quem os servidores públicos estão votando. Vão votar, e né? pouco me importa, na verdade, em quem os servidores públicos, civis e militares vão votar. Eles são livres. Podem votar em quem quiserem. Podem votar a favor do governo, podem votar contra o governo. Eu nunca perguntei para ninguém, nem os que trabalham comigo. Basta perguntar para quem trabalha comigo. Nem o comandante da Polícia Militar, que sou eu que nomeio. Eu não sei em quem ele vai votar e também não estou preocupado em quem ele vai votar, porque não é o meu papel como governador do Estado. Agora, em relação às práticas ilegais, é claro que o governo tem que agir. Porque imagina, o cidadão se sentindo totalmente desprotegido. Então, em relação a flagrantes de compra de votos, pistoleiros, situações, por exemplo, de policiais insubordinados, policiais que estão praticando crimes militares, todas essas condutas, nós temos que garantir a aplicação da lei, sob pena do cidadão e da cidadã perder totalmente a confiança, não em mim, a perder a confiança na instituição, perder a confiança na democracia. Nós não podemos permitir que as eleições se transformem num vale-tudo. Não pode ser um vale-tudo. Para isso que existem as leis. Ok. Nós vamos mais um intervalo e voltamos já já.